após o início da gravação. Eita, será que ela ouviu? Voltou? Égua, não saiu, tá aqui. Ela. Tá bom. A professora falando esses palavrão já tá gravando, meu pai. Tá bom, Tainá, então tá bom. Hoje eu vou tentar ser, já é 11 horas, né? Vocês já estão tudo querendo almoçar já. Vamos tentar ser um pouco breve também, né? Apesar de o conteúdo ser extenso, mas eu não vou trazer tantas coisas, até porque tem muitos conflitos no Oriente Médio, e a gente acaba que não estuda detalhadamente esses conflitos, mas uma visão geral do que ocorreu, né? Para entender as crises do petróleo, a questão palestina, enfim. Então, vamos tentar aqui falar um pouquinho a respeito sobre esses acontecimentos de crise e conflito da década de 70 e 80, que envolve a crise do petróleo e alguns conflitos no Oriente Médio, e o fim da União Soviética, o que levou à desintegração e à ruína da União Soviética, tá certo? Deixa eu colocar aqui, que na outra sala eu esqueci a lista de presença. Vocês coloquem o nome de vocês aí, por favor. Aliás, presente, né? Isso, presente. Coloca presente aí, por favor. Então é isso, tá, gente? Eu vou reproduzir aqui para vocês um slide. Como eu falei para vocês, a gente hoje vai comentar sobre crise e conflito 1970-1980 e também sobre a desintegração da União Soviética, né? Alguns motivos que levaram aí a desintegração das repúblicas, né, que formavam ali a União Soviética, tá? Então, crise econômica, estagnação, né, de indústrias, movimentos que clamavam por liberdade, contra a censura, enfim. Vamos tentar falar aí algumas coisas relacionadas a isso, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa na minha fala, quando eu estiver falando, pode ficar à vontade, tá? Bem, tá aparecendo para vocês o slide? Sim, tá aparecendo. O Douglas está na sala? Não, né? Eu acho que ele tinha mandado uma mensagem dizendo que estava tentando entrar. Foi ele. Eu acho que ele não conseguiu entrar. Então bora lá. Eu acho que daqui a pouco talvez ele tente, né? Então vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre alguns acontecimentos, né, que afetaram mais uma vez o mundo, né? Não foi só o Oriente Médio, não foi só os Estados Unidos, né, mas como as economias elas são, digamos que entrelaçadas, né? Algo que afeta uma economia acaba alcançando outra também, tá? Então, década de 70 e 80, crise e conflito. Nós temos digamos assim, o final da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, até a década de 70, né, de 1970, a gente tem um momento que os historiadores, né, inclusive o próprio Eric Hobsbawm, que eu coloquei aí, que é um historiador muito famoso, que tem um livro muito famoso, ele fala, né, a Era dos Extremos, o breve século XXI. Então, contando um pouco dos ocorridos no século, o breve século XX, desculpa, contando um pouco dos ocorridos do século XX, né, dos inúmeros eventos que teve, ele chama esse período, né, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até início da década de 70, como sendo um período considerado como a era de ouro do capitalismo, né? No Brasil, próximo a essa época também, né, principalmente ali no governo do Juscelino Kubitschek, nós tivemos um período conhecido como Anos Dourados, né? Então, era justamente esse período que o Eric Hobsbawm, né, conceitua como a era de ouro para o capitalismo, até esse modelo econômico enfrentar uma grave crise na década de 80 e depois seguindo aí essa crise nos anos 80 também. E aí depois voltando, né, a se recuperar. E aí, hora ou outra, também tem uma crisezinha, mas nunca igual a que nós tivemos em 70 e 80, tá? Relacionada aí
a crise do petróleo, né, a algo que fez com que o preço do petróleo subisse ali 300%, ou até mais, nessa época, tá? Então, considerando que foi um período, né, considerado de a era de ouro do capitalismo, a gente também tem que mencionar aqui algo que possivelmente vocês já ouviram lá nas aulas de sociologia, né, que é a partir da crise de 1929, que nós já estudamos aqui, que vocês lembram do que se trata, né, que foi de superprodução lá dos Estados Unidos, que afetou todo o mundo, que era, né, os Estados Unidos tinham uma economia liberal, e a partir da economia liberal, é, dessa crise, as economias elas passaram a ser mais intervencionistas, né, porque o liberalismo econômico, da forma como ele era praticado, ele começou a ser criticado e repercutiu em crise, né? Então a gente vai ter a partir disso. Alguém está entrando? Deve ser o Douglas. Não, a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Então a gente vai ter a partir de 1970, né? Desculpa, a gente vai ter depois dessa crise de 29, né, uma consolidação do que ficou conhecido como estado de bem-estar social. O que seria esse estado de bem-estar social? É o estado, né, que investe em políticas de qualidade de vida, em políticas assistenciais, né? É um Estado que intervém, que não é mais aquele Estado liberal como era lá atrás, né? Ou seja, o plano New Deal lá, como vocês viram lá do Roosevelt, que era para sair, era um Estado que criava empregos, né? Que regulava ações trabalhistas, né? Então, jornada de trabalho, né? Que começou a criar também serviços para assistência de saúde, né? Para a educação, voltados à educação. Então, era um Estado que oferecia dignidade. Então, esse Estado, essas políticas que foram implantadas a partir de 1929, né, com a crise, e em várias partes do mundo, elas tiveram essa definição. E aí, esse estado de bem-estar social, ele vai entrar em crise. E quando que vai ser essa crise? Justamente, né, na década de 70 e na década de 80, quando o sistema capitalista ele vai passar por essa crise. E aí esse modelo de estado de bem-estar social, ele vai ser criticado, vai ser atribuído também, né, a ele parte dessas crises que nós tivemos aí nessa época, tá? Alguém tá querendo entrar, vou buscar. Coloca em presente a Gabriela e o Gustavo, que entrou ainda há pouco, tá bom? O Douglas. Gente, eu demorei porque eu estava na outra sala, eu não tinha, acabei me enrolando lá na outra sala, tá? Mas eu já comecei aqui a comentar, se vocês quiserem depois estarem falando aí durante a minha fala, não tem problema, o pessoal que entrou agora, né? Gabriela, Gustavo, Douglas. Então, gente, só recapitulando aí para vocês, então esse estado de bem-estar social, ele entra em crise, e aí a partir de 1970 vai ser proposto uma nova política, que é o neoliberalismo, né? Então daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas resumidamente, o capitalismo nas décadas de 1970 a 1980, ele passa por um processo muito pesado de crise. E essas crises do sistema capitalista também, os neoliberais que vieram posteriormente, eles atribuíam não só a crise do petróleo, é claro que a crise do petróleo ela foi essencial para esse momento, né, de crise das economias capitalistas. No entanto, há esse estado considerado um estado de bem-estar social que tentava de, né, todas as maneiras criar políticas assistenciais que facilitassem a vida dos trabalhadores e tudo, tá? Mas, além também dessas políticas do estado de bem-estar social, a gente tem que comentar aqui nesse conteúdo sobre a crise do petróleo da década de 70. Então, vocês nos roteiros que eu disponibilizei viram, né, que nós tivemos
uma grave crise econômica relacionada ao aumento do preço do barril de petróleo. Esse preço do barril de petróleo chegou muitas vezes a aumentar 300%, né? Então, nós tivemos a formação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo lá na década de 60, né? E em 1973, essa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela dobra o preço do barril de petróleo, né? Até triplica esse preço em alguns casos. E, além dessa questão do aumento do preço do barril de petróleo, também suspendeu a venda desse produto para alguns países apoiadores de Israel, né? E aqui a gente já vai comentar um pouquinho, coisa que já está lá no outro slide, mas que é sobre a criação do Estado de Israel. Vocês lembram que lá na Segunda Guerra Mundial, né, no final da Segunda Guerra Mundial, vocês lembram que durante a Segunda Guerra Mundial os judeus passaram, né, por uma perseguição nazista, né, houve um genocídio, né, mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, e historicamente a Palestina ela foi considerada pelo judaísmo, né, a terra prometida, né, do patriarca, lá ainda, né, bem antes do cristianismo, porque o judaísmo foi a primeira religião monoteísta, tá? Então, essa região da Palestina é uma região sagrada, tanto pelo judaísmo, quanto pelo cristianismo, quanto pelo islamismo. Então, digamos que é um barrilzinho de pólvora ali, porque envolve três religiões, e aí, dentro dessas religiões, né, existe muita intolerância também, e algumas que levantam, né, a bandeira de que a região é deles, enfim. E aí isso fez com que em 1948 a ONU mediasse uma divisão do território. Mas esse território, né, como vocês puderam ver nos roteiros, ele foi a maior parte do território que envolve, né, que compreende o que naquela época era conhecido como a região da Palestina, maior parte desse território, cerca de 2/3 desse território, ficou de posse de Israel, sendo que Israel tinha uma população menor, né? E aí os palestinos, os árabes que já habitavam ali naquela região, né, da religião islâmica, eles ficaram em uma parte menor da região, né? E aí tudo isso vai gerar alguns conflitos. Esses conflitos eles vão acontecer, ocorrem até hoje aí naquela região, né? Ou seja, o Estado de Israel foi criado em 1948, a Palestina, ela ainda não é um país, né, reconhecido, até tem uma autorização de ser um Estado em observação, mas ela não é um país consolidado, até porque os palestinos eles não aceitaram a divisão feita pela ONU lá em 1948, né? E com isso, rivalidades entre esses dois grupos, né, envolvendo aquela região se acentuou, né? Com isso, a gente vai ter nesse momento, né, grupos que vão apoiar a causa palestina, né? Então, os países ali do Oriente Médio, Egito, Síria, a, Irã, né? A gente vai ter alguns países ali do Oriente Médio que vão apoiar a Palestina contra o Estado de Israel, né? De outro lado, a gente vai ter o Estado de Israel ele recebendo apoio de algumas economias, e aí a gente destaca os Estados Unidos, né? A Inglaterra também nesse processo de consolidação, né, do Estado de Israel ali naquela região, tá? Então, nesses conflitos, né, aqueles conflitos iniciais, a gente até teve os Estados Unidos apoiando militarmente os confrontos armados entre essas duas nações. E isso vai gerar retaliação, né? Na década de 60, a gente tem a formação da OPEP, que são, né, o Oriente Médio ele é rico em petróleo, são os maiores produtores, exportadores de petróleos do mundo. Os Estados Unidos hoje domina, né, porque devido à tecnologia, mas durante muito tempo, a questão do Oriente Médio, e até hoje ainda o Oriente Médio ele é muito forte nessa questão de produção do petróleo, né?
esses países, né, eles vão criar a OPEP e aí eles vão fazer regras, né, para poder exportar petróleo, da questão de regularização de preço, né, e com isso também a gente vai ter esses países apoiando a causa palestina e como retaliação a esses apoiadores aí do Estado de Israel também, né, uma das alternativas da OPEP vai ser dobrar o preço do barril do petróleo. E aí também, né, essa questão do preço do barril de petróleo, ela está atrelada com o aumento, com a desvalorização do dólar, que foi uma medida adotada pelos Estados Unidos na época para poder combater a inflação oriunda lá da guerra do Vietnã, porque os Estados Unidos tinham gastado muito recurso. Então, os Estados Unidos desvalorizou o dólar para ver se combatia um pouco a inflação, e isso também, né, a desvalorização do dólar, ela vai impactar nas moedas dos outros países também, né, porque o dólar, né, mundialmente ele tem um acordo, né, mundial para que ele seja a moeda, digamos que a moeda base, né? E aí isso vai gerar também impacto. Então, essa questão do aumento do preço de petróleo está relacionada com a crise entre Palestina, Israel e os apoiadores ao Estado de Israel também, e a esse aumento do dólar e a essa desvalorização do dólar também, que consequentemente vai impactar outras moedas ao redor do mundo, tá? Então a gente vai ter a primeira crise do petróleo na década de 70, né? Então, a partir dessa crise a gente vai ter recessão no mundo, né? Então, várias economias, porque o capitalismo estava no auge, né? Era a era de ouro do capitalismo, como eu falei lá para vocês, que o historiador Eric Hobsbawm fala. Até 1970, o capitalismo viveu sua época de ouro. Então, a partir dessa crise do petróleo, do aumento do preço do barril de petróleo, o que vai ocorrer? As empresas, né, as indústrias capitalistas vai passar por um processo de recessão, e com isso vai ter fechamento de indústrias, vai ter desemprego, né? Uma crise generalizada vai acontecer a partir, né, dessa política adotada, né, de aumento do preço do petróleo, tá? Porque vocês sabem que na época da Segunda Guerra Mundial, né, a borracha era o nervo da guerra. Então, vários seringais aqui da Amazônia foram reativados para tentar mandar a produção para os Estados Unidos, para os aliados vencerem a guerra, né? E aí, nessa época também, nesse momento do capitalismo, da expansão, da consolidação do capitalismo também, o petróleo, ele era o produto, né, o nervo ali da produção da indústria. Então, a partir do momento que se aumenta esse produto também, vai repercutir também nessa crise aí do capitalismo, tá certo? É claro que essa foi a primeira crise, depois a gente vai ter na década de 80 também uma nova crise do petróleo, movida por conflitos no Oriente Médio também, e aí a gente pode destacar a Revolução Iraniana, né? A Revolução Iraniana ela aconteceu de 1978 a 1979. Com a Revolução Iraniana, a gente teve, né, a chegada ao poder de uma, digamos, de uma ala mais fundamentalista do islamismo, né? Então, o governo anterior à Revolução Islâmica no Irã era uma ditadura, era uma ditadura que era acusada de corrupção, apoiava, né, algumas políticas ocidentais, e aí essa ala mais fundamentalista lá dentro do Irã começou a tentar, né, fazer mobilizações para tirar esse governo, e com isso a chegada dessa ala mais fundamentalista ao governo do Irã, né, a retirada dessa ditadura e a chegada dessa ala mais fundamentalista fez com que nós passássemos também por alguns conflitos entre alguns países ali, Irã, Iraque, né, teve a guerra Irã e Iraque também, e tudo isso vai repercutir na questão da produção do petróleo, né, e na valorização desse produto no mercado, tá certo? E aí, só mencionando, né, já que eu citei a Revolução Iraniana, essa ala mais fundamentalista que assume, né, com a Revolução Iraniana, vai fazer algumas medidas dentro do Irã, essas medidas vai repercutir num maior cerceamento das liberdades, principalmente relacionadas às mulheres nessa época lá dentro do Irã, porque antes, né, havia um pouco mais de liberdade da não utilização da burca, né?
da participação dessas mulheres em escola, em ambientes mais de trabalho, elas eram um pouco mais livres. Com essa revolução iraniana, que instituiu no poder uma ala mais severa, né, mais, digamos, mais rígida de interpretação da religião, da doutrina islâmica, a gente vai ter essas mulheres sendo obrigadas a usar, né, a vestimenta, a burca lá em locais públicos, né, algumas deixam de frequentar também nessa época as escolas, né, que era permitido nessa época, né? E aí também vamos ter ali no Oriente Médio o conflito da guerra Irã-Iraque, né? E isso vai gerar também, né, a Revolução Iraniana, a guerra Irã-Iraque, que são dois grandes produtores de petróleo também, né? E mediados aí por questões religiosas também de grupos, né, de correntes dentro do islamismo. Então, isso vai gerar e repercutir na produção e com isso vai resbalar aí na questão do preço do barril de petróleo. Então, duas grandes crises do petróleo na década de 70, na década de 80, e essas crises afetaram o mundo, inclusive o próprio Brasil, que foi afetado também pela crise do petróleo, pelo aumento do petróleo, a falta de combustíveis nos postos de gasolina, filas para se conseguir combustíveis, né, uma redução da produção nas indústrias também, né, e com isso a gente vai tendo aquele efeito de destruição econômica, né? Com essa crise do petróleo, né, de 1970, 1980, a gente vai ter uma política, uma nova política, né, que começou a ser defendida. E aí nós tivemos a Inglaterra com a primeira-ministra Margaret Thatcher, né? Thatcher, né? Aí a gente vai ter também Ronald Reagan, que era o presidente na época, depois foi eleito lá nos Estados Unidos, que vai adotar o neoliberalismo como uma nova política econômica para tentar frear essa crise do sistema capitalista. O que é esse neoliberalismo? Eu já ouvi alguma coisa, assim, a gente já ouviu o liberalismo, né? O liberalismo econômico, que era aquele que o Estado não intervia na economia, que resultou na crise de 29 lá dos Estados Unidos, né? Então, antes a gente tinha o liberalismo econômico. O Estado não intervia, né? Eles achavam que tinha uma mão invisível que regulava, então produziam lá e tiveram a crise lá que vocês já sabem que eu não vou ficar me demorando, né? E aí depois nós tivemos o que eu falei para vocês, o estado de bem-estar social, até o modelo capitalista entrar em crise, né? Aquele estado que também se tornou um estado assistencialista, né? Fomentador de políticas sociais no campo trabalhista, no campo social, né? E que regulava ali a economia, que de alguma maneira controlava, né, digamos que as empresas e né, as leis que regulavam aí o funcionamento do mercado privado, tá? E aí, a partir desse momento, esse estado de bem-estar social, com a crise do capitalismo, os neoliberais, né, que são esses grupos de economistas e de políticos que adotaram aí esses conceitos e adotaram as políticas nos seus países, eles vão começar a criticar esse estado de bem-estar social. Eles vão falar assim, o estado de bem-estar social é um estado oneroso, né, que tende para uma falência, porque o Estado ele não vai conseguir se sustentar, né, com pagamento de bolsas, com pagamento né, de previdências da forma que era, a questão dos impostos também, né? Então tinha que mudar a questão dos impostos, né? Ou seja, aumento de mais impostos, enfim. De acordo com os neoliberais, o Estado ele tinha que ser um Estado mínimo, ou seja, não se meter, né, digamos assim, em tantas questões sociais, deixar com que também o mercado controlasse, né, algumas partes e na questão social ele tinha que ter sua presença sim, mas era minimamente. O que é isso? É investir, né, tem dentro do próprio Brasil tem o que o presidente tem que investir tantos do PIB, né, tanto por cento do PIB, isso é até constitucional.
Ele não pode deixar de investir, né, tantos por cento do PIB em educação, tantos por cento do PIB em saúde, né, é o investimento mínimo necessário para manter, né, essas políticas assistencialistas que beneficiam aquela classe, né, nós que não somos a elite, que sempre nascemos aí, não nascemos aí, né, com fortunas geradas aí do acúmulo das riquezas aí ao longo dos tempos, né? Então, esse Estado neoliberalista, né, o neoliberal, ele vai apoiar a privatização de empresas. Então, nós tivemos as estatais que nós tínhamos, né, e aí, tanto no caso do Brasil como na parte de outro mundo, então, elas vão deixar de ser estatais e vão ser vendidas para o capital, né, para o capital privado. Então, vai ser privatizadas, porque, de acordo com ele, essas empresas, muitas vezes, elas eram empresas que não geravam lucros, né? Então, com isso, não era vantajoso para que se mantivesse, né? E aí, nessa onda do neoliberalismo, dentro do próprio Brasil, nós tivemos várias privatizações. Até hoje, né, dentro do Brasil, nós temos políticas também que tentam mesclar neoliberalismo também com estado de bem-estar social. Eu acho que hoje em dia todos os políticos eles tentam, né, ser um pouco neoliberais, como também ser um pouco estado de bem-estar social, né? Porque o Estado, sendo totalmente o estado de bem-estar social, se mostrou ineficaz, mas também aquele Estado liberal lá de 1929, ele também se mostrou ineficaz. E aí partiram para essa nova corrente, né, do neoliberalismo. Mas com muitos problemas, e principalmente para a maior parte da população, né? Porque a gente sabe que a riqueza, a maior parte da riqueza, ela está concentrada em 1% da população, né? Então, do mundo todo, né? Então, praticamente a riqueza toda que existe está na mão de 1% da população, né? Então, não há uma divisão equitativa, né, dessas riquezas. Então, esse neoliberalismo que prevê a privatização de empresas, a abertura de economia ao mercado externo, com isso, a implantação de várias multinacionais, né? As multinacionais ganharam o mundo nessa época, muitos vieram para o Brasil também, né? E aí, por outro lado, também, nessa parte econômica, a gente vai ter os respingos na questão dos serviços de assistência social. O Estado, ele tem que ser, né, de acordo com o neoliberalismo, aquele Estado que participa minimamente dos serviços sociais, né, que dá um investimento, sim, não abandona, no entanto, ele não tem uma obrigação de, né, dar tantas qualidades assim. Então, você sempre vai ver na política, inclusive no Brasil existe muito, governos que tendem mais para essa parte, né, de vamos ser um Estado mínimo, vamos só garantir o mínimo possível para termos a educação pública, a saúde pública, mas vamos priorizar a privatização de empresas. E aí, com isso, a gente vai ver sempre governos, aí eu estou falando de um contexto geral, não é só brasileiro. A gente vai ter sempre governos que vai estar abrindo a saúde para empresas privadas, né, tentando privatizar alguns setores da saúde, né, que a gente sabe que existe o SUS no Brasil, né, outros países não existe sistema de saúde único, né, tentando também dar participação na educação para empresas privadas, né, então fomentando, né, cada vez mais escolas privadas, universidades privadas e oferecendo subsídios. Então, é um fortalecimento dessas empresas também. E minimamente ele concede, né, os investimentos que são por leis obrigatórios, tá? Então, o Estado liberal é isso, né? Aberto para o mercado externo, né? Que sempre está ali
reduzindo, né, a presença do Estado é minimamente nesses setores, né, e aí com esse neoliberalismo, o que nós tivemos? Nós tivemos o crescimento, sim, de algumas economias, então com isso a gente pode citar a Inglaterra, os Estados Unidos, né, mas esse crescimento, ele ficou concentrado na mão de poucas pessoas, né, nas mãos de poucas pessoas. Então, com isso, as pessoas que eram de classes, né, classe baixa, e que viviam já uma desigualdade social muito grande, essas desigualdades elas se acentuam com o neoliberalismo. Tá? Então, lá na Inglaterra, o imposto que veio com a política neoliberal, antes, né, na Inglaterra, os ricos pagavam um imposto diferenciado das pessoas que eram consideradas pobres, né? Com essa adoção do neoliberalismo, a primeira-ministra de lá implantou uma taxa, né, de imposto, que era uma taxa de imposto única. Não via se era pobres, né, ou ricos. Então, tudo se tornou igual, muitos países assim também, né? E aí, assim, aqui no Brasil também, né? E aí, assim, com isso, a desigualdade ela vai se acentuando, porque não existe uma diferenciação de se tratar quem é pobre, né? Com impostos que está de acordo, né? Com seus ganhos para poder viver com dignidade e também aos ricos não há uma taxação maior. Então, o que a gente tem? A gente tem crescimento de algumas economias, sim, mas esse crescimento, ele nem sempre ele repercute em melhores condições de vida para a população. Ele repercute, sim, em grandes desigualdades sociais, tá? Aqui a gente vai ter duas fotos que repercute a crise do petróleo, né, que a gente citou lá atrás. Então, aqui a gente vai ter filas de pessoas tentando comprar gasolinas, né, gasolina com galões aí nos postos, porque houve o racionamento devido a esses países lá do Oriente Médio segurar o petróleo, né, não vender para alguns países que eram ali aliados do Estado de Israel também, e ao aumento, né, do preço do petróleo, que subiu 300% nessa época. Então, era muito comum, afetou até o Brasil, era muito comum essas placas, acabou a gasolina, acabou a gasosa, né? E fora as filas que se tinha quando tinha o abastecimento, tá certo? Não sei se alguém quiser falar, a gente pode, tá? Tomar aí a frente. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão palestina. Meu cachorro já está fazendo ali um sonzinho para a gente. A questão palestina até teve uma que eu fiz eu acho que eu coloquei uma questão, né, no roteiro de vocês de uma das atividades que hoje finaliza, tá? Uma atividade lá. Vocês, por favor, responda lá essa atividade, tá? Então, não sei, eu acho que não é essa, né? Essa já finalizou. Então, o que a gente vai ter da questão palestina, né? A gente já chegou a comentar aqui algumas coisas. Palestina e Israel, 1948, criação do Estado de Israel. Né? Não vou mais comentar aqui, porque a gente já chegou a comentar. Então, teve a divisão do território da Palestina, uma parte era para Palestina, para os povos, os árabes que habitavam ali, né, que era para ser a Palestina, e a outra ficou para o Estado de Israel. Israel ficou com a maior parte, né? E aí os palestinos também não reconheciam a presença de Israel naquele local, né? E aí, com isso, né, gerou todas essas questões de conflitos que desencadeiam até hoje, relacionado a essa criação do Estado de Israel em 1948. Foi comum a existência de grupos do lado da Palestina, né, grupos formados de guerrilheiros que se consolidaram aí numa organização para a libertação da Palestina, a OLP, né? Desses grupos aí merece destaque o Al-Farrah, que era um grupo, né, liderado lá na época por Yasser Arafat. Esse Yasser Arafat, ele foi um líder, né, que era, digamos que o representante da Palestina. A Palestina nunca chegou a ser um país, né, formado, até porque ela não reconhecia não reconhece, né, a questão da formação do Estado de Israel. E hoje, até hoje, né, ela é um estado observador da ONU, mas não é um país oficialmente, né, a níveis burocráticos ali reconhecidos mundialmente, tá?
Então, essa Organização para a Libertação da Palestina, ela é muito em decorrência de que, na época que foi formado Israel, teve vários conflitos entre Palestina e Israel também chegou a ocupar alguns parte do território que era de controle, né, da divisão lá da ONU, era de controle da Palestina, né, e aí, é claro que aquela Liga Árabe lá dos países do Oriente Médio, né, eles vão apoiar a questão palestina, os Estados Unidos vai apoiar Israel, algumas outras economias também vai apoiar o Estado de Israel, e aí é um conflito mesmo que vai gerar em muitas crises durante aí essa época, né? Principalmente aí a década de 60, de 70, tá? A gente vai ter muitos conflitos oriundos aí dessa questão que envolve Palestina e Israel, tá? Hoje a gente tem, né, grupos bem fundamentalistas que atuam dentro do território da Palestina. Um desses grupos é o Hamas, né? Ele lidera ali, ele controla a faixa de Gaza, que é uma região bem conflituosa, né? Porque ela está dentro, é uma pequena faixa de terra que está dentro ali de um território que é cercado pelo Estado de Israel, né? E tem inúmeros conflitos, é uma população que vive marginalizada, né? Até sem abastecimento devido às fronteiras ser cercada pelo Estado de Israel. E existe muitos grupos, muitos ataques, né, tanto de um lado quanto de outro, tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina também. A Palestina porque não reconhece e Israel que muitas vezes revida, né, os ataques que vêm do povo da Palestina também. Tá? Mas o fato é uma região conflituosa que já se arrasta aí por mais de 70 anos, né, que o Estado de Israel foi formado em 1948, e sem perspectivas para que esses conflitos, né, acabem. Até já existiram aí ao longo do tempo algumas negociações, teve até umas tratativas com o líder do Al-Fatah, né, que era um outro grupo político que, digamos, que liderou essa OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, durante muito tempo, mas que era o Yasser Arafat, né, o líder deles, mas com a morte dele, né, esses grupos mais, digamos, fundamentalistas, eles assumiram o comando, então ficou um pouco mais complicado, né? Eles não aceitam a divisão e nem a ocupação de um território, né, deles, né, feito pela ONU. E por outro lado também teve aquela questão de que ao final da Segunda Guerra Mundial a ONU tentou de alguma forma compensar os judeus pelo holocausto que teve, né, lá na época do nazismo, né, pelas expulsões que já tinham ocorrido, né, pelas inúmeras diásporas que já tinham ocorrido outras vezes, né, referente à expulsão dos judeus da Palestina, né, pelos romanos, depois, né, o Império Turco-Otomano, e, enfim, é um conflito que envolve muitas coisas e que até hoje, né, a gente tem aí essa questão de Israel e Palestina sempre se degladiando aí em algum momento, tá certo? Alguém tem alguma coisa a falar, gente, sobre esse assunto aqui? Que estudou, que quer comentar alguma coisa? Senão eu já passo para o outro e a gente vai fazer um breve comentário também sobre a questão do fim da União Soviética, tá? E aqui eu peço para que vocês também assistam aquele vídeo que eu postei e leiam lá o roteiro né, que ele também traz um pouquinho sobre o que levou a União Soviética a entrar em crise. Né? Então, a partir de 1970, né, que foi a primeira crise do petróleo também, a União Soviética ela começa, né, a dar sinais de que veio antes os sinais, né, mas aqui em 1970 isso se intensificou. Né? Então, a gente percebe uma União Soviética com muitos movimentos sociais dentro da União Soviética, clamando por maior liberdade, né? Pessoas sendo presas devido a esses movimentos, né? Que não tinham, não podiam
ser assim abertos nessa época, né? Uma censura dos meios de comunicação. Então, a partir de 1970, a gente começa a ter essa sociedade, o que era para ser um socialismo, tudo igual, né? Que era a ideia lá em 1922, quando se consolidou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A união de várias repúblicas nesse modelo aí social. A ideia era, né, contra a questão dos meios de produção privado, enfim, era uma coletivização, era para ser tudo igual, né? A ideia era para que se chegasse a isso. No entanto, o que a gente teve na União Soviética foi uma sociedade, um governo que foi se perdendo ao longo do caminho, né? Tivemos a ditadura de Stalin, né, que a gente falou sobre Stalin lá na Segunda Guerra Mundial, né? Comandou com mão de ferro a União Soviética, perseguiu, matou pessoas, matou opositores, foi bem linha dura, né? Então é um estado totalitário que nós tivemos ali a partir da morte de Lenin, com a chegada de Stalin ao poder. Depois, com a morte de Stalin, nós tivemos outros líderes que assumiram aí o controle da União Soviética também, né? Esses líderes, eles acabam estando envolvidos naqueles inúmeros conflitos lá da Guerra Fria, e aí uma das coisas também que a gente deve mencionar é que um dos fatores do fim da desintegração, da crise da União Soviética foi em decorrência da Guerra Fria, porque o que a gente tinha? A gente teve uma União Soviética que, digamos que fomentava a indústria bélica, todos os investimentos, a maior parte era direcionada à indústria bélica, outros setores da indústria, né, eles ficaram relegados, né, ou seja, não se dava tanto crédito a setores da indústria de vestuário, de alimentos, né, de tecnologias, de comunicação. Então, muito a indústria bélica era financiada, mas em outros campos a indústria ela ficava defasada. Então, houve uma defasagem das indústrias soviéticas em relação às indústrias capitalistas muito grande. E aí, os jovens, né, tem até um filme, Adeus Lane, que é até legal, que retrata um pouco do cenário de como estava a União Soviética na época que ela começou a ruir, né? Os jovens que viam, né, de alguma maneira, né, o modo de vida do Ocidente, os fast food, o que o capitalismo pregava, né? O que vinha ali com o capitalismo, e que dentro da União Soviética, muitas vezes eles tinham dificuldade até de se alimentar, né? Ou seja, tudo era controlado por uma sociedade altamente burocratizada, que foi considerada também uma sociedade, um grupo de funcionários que era a nomenclatura, então era o grupo de funcionários, de servidores que controlava a economia estatal, né? Então era um rígido controle da economia, o governo estabelecia metas, o que se tem que produzir, o que a gente vai produzir, né? Em que quantidade vai se produzir, de quem que vai comprar a matéria-prima, qual vai ser o preço do produto final. Então tudo era definido pelo governo, né? E aí o governo era representado por essa nomenclatura, que era o grupo de servidores ali, que controlavam, né, tudo, definir os salários, né, o preço da mercadoria final. Então, essa questão de tudo ser controlado dessa forma pelo governo fez com que também não gerasse interesse, né, de melhorar processos produtivos, de melhorar a qualidade de produtos. Então, a economia, ela além de começar a ficar estagnada também, os produtos eram de má qualidade, não eram suficientes para ser designados para toda a população também. Essa sociedade, né, a nomenclatura, os grupos de servidores, começou a ser um grupo bastante, digamos assim, acusado de corrupção, né, e por manter privilégios. Então, uma sociedade que nasceu com viés de que era para tudo ser igualitário, mantém uma classe que tem privilégios, né,
começa a desandar. E aí, dentro da própria União Soviética, a gente começou a ter manifestações contrárias à permanência do socialismo, não só dentro da Rússia, mas de todo o leste europeu, das áreas de influência também da União Soviética, né, que ela conseguiu influenciar. E com isso, esses movimentos eles foram se consolidando, se fortalecendo, e muitos países deixaram ali o socialismo de lado e começaram aí a implantar novas formas de governo, né, sem abrindo as suas economias para o mercado externo, né? Então, com isso, gente, a gente também dentro da União, eu coloquei aqui dados falsos de produção, porque muitas das empresas, das indústrias da época, elas mascaravam dados de produção, porque tinham plano, tinha que produzir tanto, né, em determinado tempo, e aí essas empresas tinham que bater essas metas, porque elas eram fiscalizadas e controladas, né? Só que muitas dessas empresas, às vezes, falseavam os seus dados, de que tinham produzido, mas na realidade não tinham. Então, com isso também começou a ter crise de produtos básicos dentro da União Soviética que faltavam nas prateleiras dos mercados. Então, até alimentos, roupas, calçados começaram a faltar para que as pessoas pudessem ter, né, para usar, justamente por esse falseamento de dados feito por algumas indústrias soviéticas que não se motivavam, né, para produzir ou para melhorar o seu processo produtivo, porque tudo era estabelecido pelo governo, então não tinha aquela questão muito da competitividade, né? A União Soviética, ela de fato, ela vai chegar ali no momento de crise com o último, digamos assim, o último governante máximo, né, que foi Mikhail Gorbachev, né, em 1985, ele assumiu o posto do Partido Comunista em 1985, e devido à crise que já estava sendo instalada dentro da União Soviética, ele vai propor uma política que vai permitir uma reestruturação da economia e também maior transparência nas ações do governo. Então, vai se haver um diálogo com ações capitalistas, né? Que é a perestroika, né, que em russo quer dizer reestruturação. Então, vamos reestruturar a economia da União Soviética, né? Então, teve cortes de recursos da indústria bélica, maioria do recurso que a Rússia tinha e que conseguia com os trabalhos, né, com a produção, era destinado à indústria bélica. Acordos de desmilitarização, então, com isso, a gente teve também acordos de desmilitarização, ou seja, tratativas com os Estados Unidos, de que, a partir daquele momento, né, se havia também uma diminuição dos exércitos, de investimentos, né? E aí também, né, a partir do Gorbachev, a gente tem o mercado passou a regular preços e serviços, né? Ou seja, é nesse momento também que a gente vai ter os fast food chegando na União Soviética, as multinacionais se instalando na União Soviética também, né, com essa abertura aí de mercado a partir de 1985. E, por outro lado, a transparência, né, que foi pactuada nesse momento era de que as ações do governo elas seriam mais transparentes. Às vezes não se sabia o que o governo estava fazendo, né? O que foi feito lá atrás também, né? Então muitas coisas do que tinha sido feito pela União Soviética veio à tona nesse momento também. Muitos crimes cometidos por ditadores, né? Pelo Stalin na época veio à tona nesse momento, né? Então tinha mais transparências nas ações que a União Soviética fazia nesse momento. Nós tivemos também, né, com a Glasnost, a abolição da censura, né, a imprensa foi autorizada, então as pessoas podiam expressar suas opiniões sem ser perseguidas, muitos presos políticos libertados, né, e a instituição novamente de um pluripartidarismo dentro da União Soviética, tá? Então, com isso, a gente vai ter o fim da União Soviética, a desintegração daquelas repúblicas. Então, essas repúblicas elas vão deixar de compor o que foi um dia a União Soviética, vão se tornar independentes com suas formas de governos independentes também, né? Algumas vão ficar ali na Federação Russa, né, que é a questão da União da Rússia, que também tem influência, que controla, mas houve a desintegração da União Soviética e com isso também o leste europeu, vários outros países que tinham influência, que foram influenciados durante a Guerra Fria pelo o socialismo, vão deixar
vão também deixar, né, as suas economias abertas para o capitalismo e para novas formas de governos que não eram pautadas ali no socialismo, tá? A gente vai ter um símbolo, né, de fim da União Soviética, que é a queda do Muro de Berlim, de 1989. Então, geralmente a gente atribui ao fim da União Soviética quando o Muro de Berlim é derrubado, né? Então houve as negociações, né? Berlim foi dividida entre oriental e ocidental, a Alemanha inteira foi dividida e a capital que estava dentro da Alemanha oriental, ela foi dividida entre uma zona do socialismo e outra zona do capitalismo. Com isso a gente teve o muro ali que ficou em torno de 28 anos, né? Que dividiu famílias, amigos e que só em 1989, né, após essas crises aí do socialismo, já a desestruturação de algumas repúblicas que haviam declarado sua independência lá na União Soviética, é que a gente vai ter, né, um acordo que culmina aí com a queda, né, a destruição desse muro de Berlim em 1989. Então, o muro ele acaba se tornando um símbolo de fim da Guerra Fria, de término da União Soviética e de fim da bipolarização mundial. No entanto, a União Soviética ela só vai desintegrar oficialmente, né, em 1991, tá bom? Aqui, né, como eu falei para vocês, é o Muro de Berlim, há fotos, né, que ficaram aí marcadas na história da Alemanha, né, de Berlim, que marcam aí o encontro de famílias, de amigos, depois de décadas separados, né? E aí, com isso, a gente tem uma consolidação, digamos assim, né, do capitalismo em esfera mundial, e o socialismo sendo, né, digamos que a ideologia que foi, digamos que foi vencida ali na Guerra Fria, né, apesar de muitos países se declararem aí que às vezes ainda são economias, né, socialistas e tal, mas a gente teve a ruína do socialismo nessa época, né, movidas aí por crises econômicas, sociais, né, dentro da própria União Soviética e que levou aí à desintegração dessa união, tá? Hoje a gente tem ainda né, nos cenários aí de jornais, né, de artigos que às vezes vocês podem ver, assistir aí também na internet, algumas coisas que a Rússia, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, às vezes fazem parte, né, de um mesmo evento, e aí a gente ainda pode observar certas rivalidades, né? Não é algo longe, a União Soviética acabou em 1991, as ideologias ainda são diferentes, né? As disputas ainda continuam, mas sem sombra de dúvida, né? O vencedor dessa disputa, dessa ideologia, foi a economia norte-americana, que né, que se consolidou aí enquanto uma grande potência capitalista, tá certo? Agora eu deixo para vocês, se quiserem comentar alguma coisa aí do que a gente estudou. Alguém, gente, coloca em presente aí. Acho que todo mundo já colocou, né? E é isso, já tá na hora do almoço, vocês já estão com fome, né? Eu vou fazer uma última aula, tá? Na sexta-feira que vem, vai ser o nosso último encontro online. E aí depois também só vai ser encontros assíncronos até o dia 27, que daí eu vou cadastrar a prova, deixar uns 3 dias, 4, né? Porque vocês, eu acho que tem Enem dia 28, se eu não me engano, é nesse e no outro. Não. É nesse o Enem? É, né? Ou é no outro? É no outro, né? É no. Eu acho que é no outro, né, gente? Não sei. Não, não me sigam, por favor. Não percam a prova. Veja no cartão quando é. Nem eu sei. Então, veja, Nicole. Eu desconfio que seja no outro domingo. Né? Mas aí são 2 domingos seguidos, né? Mas aí a gente só vai ter um encontro online de novo na sexta-feira que vem, depois só vai ser assíncrono, que a gente já está encerrando, tá? E aí vai ser seguido encontro online agora e na outra, justamente porque eu tive que adiar aquele encontro online da outra sexta-feira passada. Acho que vocês lembram, né? Então é isso. Hoje eu ainda vou postar, acho que é vocês que eu tenho aula sábado, amanhã, acho que é. Hoje eu ainda vou postar um roteiro, tá? Sobre a nossa aula de amanhã, mas vai ser uma aula assíncrona também, tá bom?
Ok, então. Vamos almoçar. Tchau. Vocês falaram um pouco. Aliás, nem falaram, né, hoje? Falem da próxima. Até mais, professora. Até mais. Tchau. Deixa eu encerrar a gravação.